As 6 atitudes que o Senhor odeia e a 7ª ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa, quem espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos são um distintivo do ser humano e indicam uma pessoa que se sente superior a outra, interagindo com ela com soberba e presunção. A própria expressão olhos altivos dá uma impressão de que alguém olha para outra pessoa de cima para baixo com desdém e menosprezo. Uma expressão muito comum para descrever a altivez, e é quando se diz quando alguém tem olhos altivos, ou seja, que se sente superior ou muito digno em comparação com os demais, agindo consequentemente com soberba e superioridade. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa, Provérbios 6,17. Um dos problemas da mentira não é só enganar o próximo, mas também fazer com que o mentiroso seja alguém que ele não é. A mentira faz o mentiroso ter uma aparência que não é dele, vender atitudes que ele não pratica e algumas vezes dá a oportunidade dele fugir de responsabilidades que ele precisa assumir, fazendo com que a sua existência seja falsa e sem vida. No fim, o maior prejudicado é o próprio mentiroso, e não quem ele engana, pois ele é quem vai viver uma vida que não existe, e é o mentiroso que vai construir um caminho que nunca trilhou, perdendo a oportunidade de ter suas próprias experiências e aprendizados. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ser genuíno é uma das marcas do cristão, por isso que a verdade deve ser um dos seus cartões de visita. A vida do mentiroso é ser quem ele não é, e o seu castigo é falando que nunca vivenciou. Por isso, não engane o próximo, mas também não se engane, tendo uma vida que não é sua. Não se esqueça de que uma mentira leva a outra, até que um dia você estará acreditando nelas também. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Uma realidade diária nos nossos dias de hoje. Vemos cada vez mais pessoas que sem escrúpulos nenhum fazem de tudo para alcançar os olhos fortes do sucesso, não medindo as consequências dos seus atos, passando por cima de tudo e de todos que estão em sua frente, não importando a maneira ou a forma, até mesmo assassinando ou levando pessoas a se suicidar. No caso, entre tantos outros, mais específico, uma jovem que teve o seu nome envolvido recentemente em uma rede de intriga e fofoca de fake news, onde mais de 30 páginas de fofocas, ao divulgar mensagens fakes, suposta de um relacionamento, ela, ao se sentir envergonhada e sem chão, achou como única saída tirar a sua própria vida. Sua mãe, alguns poucos dias antes, havia clamado em rosto envolto em lágrimas para que todos os que até então divulgavam e riam de sua filha parassem de falar no nome da sua filha na internet, porque tudo era apenas mais uma invenção de alguém que apenas visava lucros e mais visibilidade, fama e sucesso. No dia 23 de dezembro de 2023, dias apenas a sua mãe implorar pela sua filha na internet, sua filha tiraria sua própria vida. Mãos que derramam sangue inocente. Tocai, cantai e louvai ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as ações as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se do sangue derramado e os vinga. E não se esquece jamais do clamor dos necessitados. Salmos 9 e 12. Quarto, coração que traça planos perversos. O quarto pecado odiado por Deus é o coração que traça planos perversos. Algo que não tem a ver com a impulsividade ou mera tolice, mas com uma maldade premeditada e consciente que tem como objetivo prejudicar terceiros para obter benefícios pessoais. Infelizmente, esse pecado é uma das atitudes que está atrelado a vários tipos de pessoas em nossa sociedade, e você poderá encontrar em todos os credos religiosos, níveis sociais e comunidades. O ladrão que espera em uma esquina, a aposentada que esperou o mês todo para sacar a sua aposentadoria e assim roubá-la. O empresário, em vez de seguir seus projetos de lucros, passa a perseguir e inventar contra o seu rival. Quinto, a testemunha falsa. Testemunha falsa ou falso testemunho é a quinta atitude ou pecado que Deus odeia. Talvez por isso Deus tenha colocado como um dos 10 mandamentos, dizendo: não dirás falso testemunho. Infelizmente hoje existe entre a sociedade ou comunidade, não só secular mas religiosa, muitos que se identificam com essa atitude ou pecado.
às vezes por falar demais, não refrear a língua, acabam gerando falso testemunho ou aumentando uma narrativa ou falácia. Diversos adjetivos levam uma pessoa a se tornar uma falsa testemunha. Por exemplo, a inveja precede o falso testemunho. Devido a muitos terem inveja ou serem invejosos, podem inventar ou dar um falso testemunho sobre alguém. Por exemplo, você viu o fulano com um cigarro na boca, quando na verdade era uma caneta branca. Outros tipos de testemunha falsa, como no caso de Nabote, que foi acusado. O rei Acabe invejou, cobiçou a vinha de Nabote e lhe fez uma oferta de compra ou troca pela vinha. Nabote, porém, recusou, por se tratar não só de uma vinha, mas era a herança de seus pais. Então Jezabel mandou 2 testemunhas falsas acusarem Nabote de amaldiçoar a Deus e ao rei. E assim o povo o apedrejou e matou Nabote. Claramente evidenciou-se uma atitude ou pecado de testemunha falsa ou falso testemunho. E então Deus, por intermédio do profeta Elias, traz a sentença de Deus a este pecado. Por isso pense bem antes de levantar falso testemunho ou se tornar uma testemunha falsa, pois Deus odeia esse pecado e a essa atitude. Sexta atitude ou pecado que Deus odeia, não só o mentiroso, mas também quem espalha mentiras. Devemos ter cuidado de andar ao lado de pessoas que vivem fofocando ou vivem falando mal dos outros, pois esta pessoa pode estar te contando alguma mentira. Existe não só mentiroso, mas existe também os que espalham mentira. Por exemplo, no caso, a história de um pastor que foi caluniado por uma fiel que era enfermeira no hospital, onde o pastor uma certa vez ficou internado. Por ela cuidar dele como paciente, gravou na memória alguns detalhes como sinais no corpo, coisas que só a esposa saberia, enfim, querendo não sei por que causa destruir o pastor. Inventou que o pastor estava traindo sua esposa com ela e o pastor se defendendo de todos os lados, diante da narrativa e provas de sinais em seu corpo que só nas mais intimidade em relacionamento saberia com precisão dizer. O pastor não teve como se defender e foi-lhe tirado o pastoreio e a congregação e foi excluído do seio da igreja. Mais tarde foi descoberto toda a verdade, mas já era tarde. O pastor havia perdido a esposa, o pastoreio, a congregação e a reputação. E agora aquela mulher estava arrependida, mas já havia feito um grande estrago. Não tinha como voltar no tempo. Sétimo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Existem tipos de pessoas que sentem prazer em fazer intrigas ou são influenciados pelo diabo a viver fazendo intrigas entre os irmãos. Coloca os irmãos contra o pastor, desdenham ao ensino e à doutrina que o pastor impõe para o seu rebanho. E assim geram um grande mal-estar entre os irmãos, colocando dúvidas, semeando a discórdia e a desobediência entre o rebanho. Essa é a sétima atitude ou pecado que Deus odeia e abomina, pois devemos cortar o mal pela raiz. Quando você identificar alguém com essa atitude ou pecado, corte as relações, pois ela poderá te carregar junto com ela para um precipício sem volta.